Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quando Violent Night foi originalmente lançado, eu não assisti o filme. Não porque ele era ruim, ou porque eu não soubesse do que se tratava. Na verdade, eu estava muito ciente da boa recepção que o filme teve, tanto em relação à audiência, a audiência aprovou o filme significativamente, mas principalmente em relação aos críticos jornalísticos. O filme foi muito bem recebido, muito bem elogiado também pelos sites especializados. E eu tinha total ciência disso. O problema em questão, o fato de eu pessoalmente ter demorado um ano para assistir, foi mais em virtude da estação, das festividades em si, da época do ano. O Natal em relação a cinema, ele tem uma peculiaridade. Muitos filmes, e filmes de pouco proveito, de pouca qualidade, normalmente são fabricados nessa época do ano. Vocês podem observar que datas comemorativas normalmente tendem a frutiferar filmes. Muitas pessoas fazem filmes sobre datas comemorativas nos mais variados gêneros. Nós temos filmes de Páscoa, nós temos filmes de ação de graças, no que diz respeito aos países de língua inglesa, nós temos filmes de Halloween, e filmes de horror, na verdade, fazem que todos os dias do ano, como eu costumo dizer, sejam Halloween, pelo menos todas as noites do ano para mim são Halloween, nunca foi diferente. Mas notem que o Natal costuma fabricar muita coisa em um nível, uma quantidade, de volumes, títulos muito maior do que das demais festividades. O Natal é a época do ano para fazer qualquer filme, filmes ruins. E filmes em todos os gêneros possíveis. Existem filmes natalinos de drama, existem filmes natalinos de romance, filmes natalinos de humor, comédia, filmes natalinos de ação, filmes natalinos de horror. E claro, muitas animações natalinas também para as crianças e até mesmo os filmes mais religiosos. São muitos os filmes natalinos lançados todos os anos. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão encontrar uma lista enorme de filmes que foram fabricados, produzidos só esse ano, e tudo relativo ao Natal. Então, quando o papo é cinema, as festividades, a época do ano, tendem a me saturar nesse sentido. É muita bomba sendo produzida, é muita propaganda, muito marketing. O Natal é uma data mercadológica. Inclusive, esse é um dos pontos que o Papai Noel, o Santa Claus, do filme em questão de Violent Night critica, que as pessoas, as crianças, só querem receber dinheiro, jogos de videogame, e para logo em seguida reclamar e querer outro. É uma data que foi feita para aquecer mercado, para as pessoas gastarem o que não podem no fim do ano, e entrarem no ano novo bastante endividadas. Violent Night tem essa consciência, e é uma consciência que também não deixa de fora, obviamente, o próprio Natal para o cinema, porque o cinema também é mercado, o cinema também é negócio. E nesta época do ano é claro que muitos produtos ruins no cinema vão ser vendidos, vão ser produzidos. Mas é claro que nem tudo que é produzido nessa época é ruim também. E é esse o ponto que não me fez assistir necessariamente Violent Night. O primeiro ponto é o fato de que muitos filmes natalinos, a maioria deles, são ruins. Os que são fabricados todos os anos para poder vender. A maioria deles são. Não todos são. Mas os bons, os clássicos filmes natalinos, e isso eu digo em todos os gêneros, são filmes que, também diferente de outras épocas do ano, são aqueles filmes que nós chamamos de filmes de conforto. Aquele filme que você, lá no seu feriado natalino, senta-se na sua poltrona, no seu sofá confortável, ou no seu quarto, e assiste com um certo conforto. São filmes que não exigem muito trabalho de pensamento, eles são adequados, rendem bons entretenimentos. Filmes que são clássicos por serem bons, mas também serem filmes confortáveis, filmes que de um certo modo aquecem o coração. Esses filmes no Natal, eles existem, e aqueles que são bons, que acertam a mão, costumam ser muito bons mesmo. E como o cinema é uma indústria velha, a sétima arte é bastante antiga, é secular, muitos filmes natalinos foram produzidos, filmes bons inclusive. Então eu olho para a estante, eu olho para o catálogo, e penso, eu preciso realmente de mais um filme natalino? Mesmo que seja de horror, já existem filmes de horror natalinos bem interessantes, suficientes, a citar Black Christmas,
Eu preciso de mais um realmente. Então, mesmo com as boas críticas, né, o público falando bem desse filme, né, os próprios críticos o abraçando de certo modo, eu não o descartei, mas eu não fiquei com pressa em assistir Violent Night. Eu deixei numa listinha de possível filme que no futuro eu iria dar uma olhadinha. Mas tais listas são efêmeras também, e na verdade nós nos esquecemos. E quando se trata de filmes de época, né, de datas comemorativas, é mais provável que eles acabem se tornando também filmes esquecidos por nós que não os contemplamos em primeira mão. Porque, como eu disse, Natal tem um monte de filmes sendo feito, e a propaganda do ano seguinte é uma propaganda muito diferente, é para outras coisas, e Violent Night não será comentado a não ser que ele ganhe uma sequência, o que é muito provável que vai acontecer aqui, porque o filme ele foi, entre aspas, barato, não tão barato assim, né? Ele custou 20 milhões de dólares, mas ele lucrou quase 80 milhões, foi 77 uns quebrados. Ou seja, haverá uma sequência, e ela de fato virá, possivelmente no ano que vem, mas em breve eu imagino. A Universal Pictures lucrou com esse filme, então, de certo modo, ele não foi muito falado nesse ano, porque existem outros filmes natalinos sendo falados, mas ele voltará a ser no futuro muito próximo, acredito eu. Porém, as pessoas comentaram esse filme algumas vezes comigo. Isso voltou a acontecer esse ano, inclusive membros do canal. As pessoas me chamam a atenção em relação ao filme, que ele é divertido, não sei o que. Ou seja, o público gostou de Violent Night. Então eu decidi, tá, vou dar uma chance, vou assisti-lo, embora eu não esteja muito inclinado a fazê-lo. O fiz e descobri que sim, é um filme interessante. E um filme que é digno de entrar na seleta prateleira dos filmes confortáveis para se assistir no Natal. Filmes confortáveis para assistir no Natal? Eu dei alguns exemplos, não dei. Então darei a vocês clássicos, como por exemplo Die Hard, Gremlins, Home Alone, o próprio Grinch, seja na versão live action ou animação. Alguns filmes natalinos eles nem se declaram natalinos, mas a aura é uma aura natalina. E existem filmes natalinos em todos os gêneros. Reforço isso, e citei aqui exemplos, de filmes que não têm, em termos de gênero, nenhuma ligação uns com os outros, e são todos filmes natalinos. Violent Night é interessante porque ele tenta, de certo modo, pegar elementos desses vários filmes, de vários tipos diferentes de filmes. Ele não é nenhum dos filmes citados, ele não é Die Hard, ele não é Home Alone, mas nós podemos perceber claramente como ele se inspira profundamente no que foi feito nesses dois clássicos em especial. Tem mais citações, mais homenagens sendo feitas aqui. Mas o que embasa de fato Violent Night é Die Hard, o clássico com Bruce Willis, e Home Alone, o infantil com Macaulay Culkin. Tem muitas referências aqui. É um filme que tenta, de certo modo, misturar ação com comédia, e também com uma pitada significativa de truculência, algo sanguinário, embora não seja muito. Inclusive, este é um dos poucos contras que eu tenho em relação a Violent Night. O filme é sanguinolento, ele é brutal, de fato ele é. Em alguns momentos ele se torna. Quando o Papai Noel de fato se torna o bárbaro berserk, o viking, no qual o personagem em si desse filme foi inspirado, ele vira de fato um guerreiro truculento e ele dizima os capangas, os vilões, os bandidos do filme. Porém, Violent Night não é assim tão violento quanto ele poderia ser, não, porque aqui os produtores eles usaram uma artimanha velha, uma artimanha na verdade recente e uma outra artimanha velha. A recente é que eles fizeram todo o sangue do filme em CGI. É claro que as roupas sujas de sangue, algumas gotículas, o sangue falso aplicado na pele, há uma coisinha ou outra ali que tem algo mais numa veia orgânica. Mas nas cenas violentas, naquelas que jatos de sangue são espirrados, decepações ocorrem, e o escambau, tudo ali é CGI. E o CGI não é bom. Ele não é orgânico, ele não é muito, na verdade, visível. E isso entra no segundo artifício, no artifício antigo, que é usar a escuridão
para esconder a violência. Isso é uma tática, uma estratégia muito velha. Quando você esconde a violência, você tende a fazer com que a censura do filme caia e que ele seja mais acessível para um público maior, e que de certo modo foi a intenção da Universal Pictures, imagino eu, né? Já que o filme também flerta com ação e comédia, é claro que eles não fariam um filme muito truculento, né? À luz de, pelo menos não violento à luz de alguns filmes que foram feitos, por exemplo, na franquia Silent Night, Deadly Night. Esse filme não chega a ser um slasher, né? E não tem cara de slasher em momento algum. Ele é bem humorado, ele tem uma pitada de humor no tom certo. Não é um filme pastelão, um filme para fazer gracinha. É um humor mais irônico, mais sarcástico, mais pessimista. Eu gostei bastante disso. A ação, ela anima, até porque o David Harbour, né, que interpreta o Papai Noel, foi uma grande surpresa para mim. Eu não imaginava que fisicamente ele ainda dava conta de fazer algumas coisas que ele fez aqui neste filme. Me surpreendeu realmente. E no que diz respeito ao horror, há essa camuflagem. A CGI é péssima, né, o que torna o filme menos sanguinolento do que ele poderia ser, menos gráfico, e também ao mesmo tempo ela é escondida pelas sombras, pela escuridão. O momento mais violento do filme é justamente dentro, né, de uma casa de ferramentas, né, um galpão da casa da família Lightstone, onde Papai Noel está, e ele vai ser alvejado, né, enfrentado por alguns capangas ali, uns militares, um esquadrão da morte, né, da Gertrude, a matriarca da família, e ali ele dizima, literalmente ele dizima o esquadrão com o que ele tem em mãos, né, uma marreta que havia lá, patins de, né, esquiar no gelo, ele usa a lâmina como arma também, e ele é muito forte, ele é muito físico, mas em virtude do filme ser muito escuro, além da coreografia, que é muito boa, eu gostei bastante da coreografia, a gente não consegue ver muita coisa não. Tem sangue ali, tem truculência ali, gritos, né? Ele faz literalmente uma chacina dentro daquele lugar, mas não é assim tão violento não. Dá a entender que é, né? Sugere que é e apresenta um nível de violência. A questão é que a gente não pode de fato ver muito. Então o que se sobressai mais nesse filme, embora ele seja um misto de gêneros, não é o horror propriamente. É mais a ação e mais a comédia, que é uma comédia de muito bom gosto, por sinal, como eu havia dito há pouco. Um dos grandes acertos, eu acho que a grande percepção da Universal Pictures, uma coisa rara em estúdios, foi o fato de selecionar a pessoa ideal para esse tipo de projeto, para esse tipo de abordagem. É raro um estúdio de fato estudar, analisar e escolher uma pessoa certa, que tem de fato experiência com esse tipo de projeto, com esse tipo de abordagem, de mistura de gêneros, aproximar a ação do horror e da comédia no ponto certo. E a Universal Pictures acertou na mosca quando escolheu Tommy Wirkola, o diretor norueguês, para o projeto. Ele já tinha experiência com isso. Na verdade, ele apareceu na indústria muito em virtude do sucesso que ele fez com uma franquia que não é tão boa assim não. Mas ela mistura os elementos de maneira adequada, que é a franquia Dead Snow. É comédia e é horror. E também ele fez um filme de nível aceitável, não acho que seja um filme ruim, embora muitas pessoas não gostem dele, que é o filme Hansel e Gretel, Witch Hunters, de 2013, que também ali tem um pouco de fantasia, tem um pouco de aventura e um pouquinho de humor, um pouquinho só. Ou seja, o Tommy Wirkola sabe misturar horror com comédia e também ação. E ele também gosta dos filmes que aqui ele está homenageando, com um roteiro que não é um roteiro dele, é um roteiro de 2 escritores americanos, mas todas as pessoas em comum elas gostam dos filmes que elas principalmente homenageiam aqui, que são Die Hard, na parte de ação, e Home Alone. Só que o que eu mais achei interessante de fato em Violent Night, que as referências em si, elas tendem a uma abordagem, por exemplo, em Home Alone, um pouco mais realística. No filme original, Home Alone original, aquele primeiro do Macaulay Culkin, que ele fica sozinho em casa e a casa em si é assaltada por 2 ladrões, o Macaulay Culkin ele cria um monte de booby traps, né, de armadilhas ao redor da casa para tentar atrasar os bandidos. E é interessante que eles são pegos nessas armadilhas, só que as armadilhas em si elas têm um alto grau de periculosidade. Entretanto, por se tratar de um filme infantil,
eles são acertados, né? O Joe Pesci apanha pra caramba, por exemplo. Eles são acertados, por exemplo, por latas de tinta descendo numa corda, numa escada, né? Em ascendente. Vocês imaginam o peso de uma lata de tinta cheia, né? A força da gravidade e isso batendo na cabeça de alguém. Isso causa traumatismo craniano. Os sujeitos não iriam levantar nem a pau do chão. Os ferimentos tendem a ser letais com aquelas armadilhas que o Kevin criou, que inclusive a Trudy, interpretada pela Leah Brady, a única personagem cuticute boazinha do filme realmente, ela assistiu o filme e ela tenta replicar aqui, e consegue, de certo modo, né, em um bom nível. Ela replica as armadilhas que o Kevin fez em Home Alone. Porém, em Home Alone os ferimentos não são letais. Trata-se de um filme infantil. E embora Violent Night tenha esse título, mas não seja violento a um nível extremo, a um nível onde a censura será muito alta, ele se torna mais acessível também para adolescentes, embora ele seja um filme violento e não tanto, o Tommy Wirkola e os roteiristas eles quiseram fazer com que o público em si visse aquelas armadilhas realmente machucando em um nível mais real. Não chega a ser hiper realista, mas elas machucam bastante e são letais, como deveriam ser lá em Home Alone. Mas repito, é um filme infantil, então não poderiam ser. A intenção ali é fazer um filme divertido, né, risonho, para crianças, para a Trudy, para a personagem em si, que assistiu e está aqui na maior inocência, replicando aquelas armadilhas, né, brincando ludicamente e sem saber que de fato elas poderiam matar, né, os capangas, os vilões do filme, que merecem a surra que eles tomaram, mas ela é inocente, ela nem tem ideia que aquelas armadilhas poderiam ser de fato letais. A Trudy, interpretada pela Leah Brady, que é uma gracinha menina, é a única personagem prestante nesse filme. Até mesmo o Papai Noel, o David Harbour, ele é um Papai Noel meio ranzinza, e ele tem lá suas razões, eu não tiro as razões dele não. Ele tem todos os motivos do mundo para ser ranzinza como ele é. Ele tá de mal com a vida. E de certo modo a personagem, a Trudy, é a personagem que de fato reacende a chama do Natal, da fraternidade, né, no coração dele. Faz ele acreditar de novo no Natal e não adiantar a sua aposentadoria, como ele ameaçou a fazer no início do filme, quando ele estava tomando umas birita num bar antes de continuar entregando os presentes. A família em si, a família da Trudy, da menininha, é a família Lightstone. É uma família burguesa, né? É uma família da elite, onde a matriarca ela é uma mulher que recebe dinheiro incentivo governamental. Na verdade, ela recebe uma grande bufunfa do governo, 300 milhões de dólares para cima, para distribuir de forma camuflada esse dinheiro para países do Oriente Médio, para fomentar guerras. Interesse político, né? Olha o nível da família, olha o nível dessa mulher. Mas, ao invés de fazer isso, ela resolveu embolsar o dinheiro. Só que alguém sabia disso. Alguém que tinha informações internas, como ele mesmo diz, né? O personagem aqui, Scrooge, que é uma alcunha, né? Um nome fantástico que o personagem em si utiliza para não ser identificado. Esse vilão principal, no caso, é o John Leguizamo, que imagino que vocês devam conhecer bem. O que eu achei interessante no filme, se tratando de um personagem, né, um ator que é mais conhecido, até mais que o David Harbour, imagino para quem é das antigas, é claro que o David Harbour hoje é maior que o Leguizamo em virtude do estrondoso sucesso de Stranger Things, não dá nem para comparar, né? Mas no passado, não sei se vocês se lembram bem, o Leguizamo ele ficou muito marcado em virtude dos personagens dele serem bem estereotipados, né? De tentarem forçar um humor que não necessariamente funcionava ou era um pouco fora de lugar. Eu achei bem curioso, né, o fato de neste filme aqui ele ser o vilão principal e em momento algum o personagem dele ser estereotipado ou tentar fazer muitas gracinhas. É uma abordagem diferente do que normalmente o Leguizamo mais fez nos filmes onde ele é mais conhecido de fato. Achei bem curioso isso. Mas enfim, os demais membros da família Lightstone são o pai da Trudy, né? E a mãe dela é de uma outra família, mas casou com o pai dela. O pai dela não aguenta a mãe, inclusive tem uma surpresinha na manga para ela. Não vou falar para não dar spoiler para quem não assistiu, como eu lá no passado, em 2022. E tem uma outra, a Gertrude, no caso, a matriarca também teve uma outra filha, que tenta bajular a mãe o tempo inteiro, né? Na verdade, a mulher é aquela que tem a grana, né? E toda a família está interessada nessa grana. É uma família bem podre,
né? Não tem nada de natalino aqui, de relações natalinas aqui. Ou, na verdade, tem, dependendo do foco, né? Do modo como você encara a questão. Até porque Natal combina bastante com hipocrisia também, vamos combinar. Mas enfim, a família não é agradável. Nenhum dos personagens da família em si é agradável. Apenas a pequenininha Trudy, que é bastante inocente e não tem ciência, de fato, das pessoas com quem ela convive. E nem mesmo do pai, que tem lá os seus podres também, que ele esconde, é claro. Mas enfim, a mulher tem dinheiro, né? A Gertrude, a matriarca, tem dinheiro. Esse esquadrão, esses bandidos ficaram sabendo e eles tentam assaltar a família Lightstone no Natal. E isso coincide com a chegada, né, do David Harbour, do Papai Noel, fazendo uma entrega ali. E quando ele percebe que a Trudy está envolvida, ele meio que não... Ele não consegue ir embora, dar as costas, né, e abandonar a menina. Então ele fica e acaba se tornando o grande justiceiro, digamos, do filme. Uma espécie de santa super-herói. Ele é bem truculento. Ele é bem mão na massa. É algo mais no sentido de um Hulk smash, literalmente. E eu achei interessante também, criativamente falando, da escolha do roteiro para justificar isso. Não ficou muito claro. Obviamente o personagem do Papai Noel tem um background aqui, só que ele não foi muito explorado pelo filme. Vejamos se numa possível sequência isso vai ser explicado um pouquinho melhor. Mas aparentemente Papai Noel nem sempre foi Papai Noel, né? Isso está bastante claro aqui. O personagem em si, ele era um viking, e era um viking bem sanguinário, né? Que nos seus momentos áureos, digamos assim, nos momentos mais bélicos de sua vida, ele era um rufião, um ladrão, um assaltante, né? Uma figura asquerosa. Os vikings eram muito bárbaros, né? O que eles faziam era puro barbarismo. Assaltavam, pilhavam, estupravam, matavam, de maneiras muito horrorosas, né, terríveis, e iam embora com a pilhagem. Em algum momento da história dele isso mudou. E a mágica do Natal, né, um conceito que aqui é bastante abstrato, aparentemente mudou a vida desse antigo viking, que usava seu martelo para destruir, explodir crânios. E isso, de certo modo, justifica um pouco o fato do Papai Noel em si ser tão combativo, de fato um guerreiro, como nós encontramos aqui em Violent Night. Como a própria Trudy disse, né? Você fez coisas horríveis no passado, Papai Noel. Mas você fez uma coisa boa pra mim. Você me deu um amiguinho quando eu pedi no passado. Aquele coelhinho lá. Você foi um guerreiro. E agora você tem a oportunidade de usar a sua força, a sua habilidade, né? Suas habilidades como guerreiro para algo mais nobre. Salvar a minha vida, a vida da minha família. Embora, convenhamos, a família Lightstone não merece tanto assim, não. Mas enfim, isso é o modo como os roteiristas encontraram de justificar um Papai Noel tão combativo, tão bélico assim, com armas brancas, né? E eu gostei, pessoalmente eu gostei, eu achei bastante criativo, bem interessante. Só que, vamos combinar, num próximo filme, deixem que nós vejamos mais, né, dessa arte brutal do Santa Claus aqui, por favor. Porque de fato o filme é muito, muito escuro, onde a coisa fica feia, né? Feia graficamente falando. Mas no mais, o filme é interessante sim, eu gostei bastante, concordo com as pessoas que aclamaram o filme por parte do público, concordo também com aqueles que disseram boas coisas sobre ele. Ele é de fato interessante, foi rendável, fez dinheiro para a Universal Pictures e merece sim uma possível sequência no futuro. Há várias franquias natalinas que não merecem, né, vários dos seus títulos. Um filme bom que começa bem, com o pé direito, por que não? Pode perfeitamente sim ter uma sequência, inclusive explicando um pouquinho mais sobre essa mística, essa magia do Natal e mostrando talvez um pouco mais do histórico, da história em si do nosso Papai Noel David Harbour, que me surpreendeu bastante no papel. Não esperava ele tão bem nesse filme não. Vale a pena. É um filme muito divertido e para aqueles que não assistiram em 2022, ainda há tempo de assistir, assim como eu fiz. Vale a pena. É um filme confortável, divertido, não muito rápido, ele tem quase 2 horas de duração, mas ele passa relativamente rápido em termos de sensibilidade. A gente não sente muito tempo passar, não. Ele é fluido, ele flui bem. Enfim, meus caros, é isso. Um abraço a todos, boas festividades para quem comemora e saudações Corvides.